irmãos podem fazer o favor de sentar. E eu queria convidá-los para ler um texto bíblico no Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo de número 9, e vamos ler a partir do versículo 1. João, capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Dizendo-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu,
Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que ninguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram. Jesus ouviu que o tinha expulso e, encontrando, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém. Meus amados irmãos e ouvintes, você que nos assiste pela internet, nessa noite nós temos aqui um relato de uma história bíblica que, para nós da igreja, nós que já congregamos há algum tempo, estudamos a palavra, temos servido ao Senhor, é um texto muito conhecido nosso. Essa história que relata o dia em que Jesus curou este cego de nascença, para nós é uma mensagem, uma lembrança. Quando lemos, voltamos ali a ver o acontecimento, é algo normal e comum para nós. Mas ela tem uma mensagem gloriosa, uma mensagem do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, mas também um grande alerta para um espírito de religiosidade que afeta muitas pessoas que ainda não conseguiram compreender a necessidade que têm de entregarem os seus corações para Jesus, confiar nele e servir somente a ele. Algumas pessoas vivem presas a esse espírito de religiosidade, e é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. E eu até fiz aqui uma introdução, dizendo que a religiosidade do indivíduo cria nele uma espécie de nuvem que ofusca o seu entendimento e o impede de crer e aceitar a verdade. Esse povo da época de Jesus, principalmente os religiosos da época, eles tiveram uma atitude de coração que dificultava que eles pudessem compreender a verdade. Havia um sentimento neles de religiosidade que não nos deixava ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Eles estavam presos a um sistema religioso. E por causa da sua religião, daqueles ritos da sua religião, eles fecharam, de certa forma, o coração para Deus e não estavam abertos para receber os ensinamentos, as revelações de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas hoje estão presas a esse sistema, a um sistema religioso, seja ele de que natureza for, para que eles estão presos e não conseguem abrir o seu coração, tem como uma nuvem, uma neblina que impede os seus entendimentos, que ofusca a sua mente, para que eles possam ter o coração aberto e compreender as coisas de Deus. Nesta época, esses discípulos, esse povo religioso da época de Jesus, estava com uma espécie de uma cegueira espiritual. Precisava de cair as escamas dos seus olhos para que os seus entendimentos pudessem ser aguçados e eles compreenderem algo mais a respeito de Deus. Embora
eles se orgulhavam de ser religiosos. Eles eram cumpridores da sua religião, eles, dentro da sua forma de cultuar, eles eram rigorosos na sua forma de agir, seguiam detalhadamente algumas regras, mas ocultavam ou omitiam o mais importante de tudo aquilo, que era o amor pelas pessoas. E Jesus veio confrontar este povo religioso, trazendo a eles a um despertamento espiritual para que eles pudessem ter os seus corações abertos e crer no Senhor e serem salvos, porque a religião não salvava, não salva e nem salvará ninguém. A religião não tem o poder de salvar as pessoas. E esse espírito de religiosidade pode impedir uma pessoa de aceitar a verdade. Eu vou dar um exemplo, antes de desenvolver aqui o meu pensamento. Vou dar um exemplo. Certa feita, eu conversei com uma pessoa, falando para essa pessoa de Jesus, falando de Jesus, e quando eu comecei a falar de Jesus para essa pessoa julgava ser uma pessoa muito religiosa, e quando eu comecei a falar, ela me interrompeu e usou uma expressão bastante ignorante espiritual, assim, sem nenhum raciocínio espiritual. Ela disse assim: se eu tiver, essa pessoa religiosa, ela disse assim, se eu tiver que deixar, e ela referia deixar de cultuar, de adorar a um certo ídolo, ela disse, se eu tiver que deixar de cultuar, de adorar este ídolo, eu prefiro ir para o inferno. Foi a resposta que a pessoa deu. Quer dizer, uma cegueira espiritual. Como é que alguém, no seu sã juízo espiritual, com a sua mente aberta, pode querer continuar no erro, no engano, preferir ir para o inferno do que deixar aquilo que é errado, deixar aquilo que não é verdade, deixar aquilo que é uma mentira? Então, essa pessoa, a resposta que ela me deu foi essa: se eu tiver que deixar isso, eu prefiro ir para o inferno. Quer dizer, uma estupidez espiritual muito grande. Então, o que ele estava dizendo? Estava defendendo a sua religião, o seu espírito religioso, fazia com que a sua mente estivesse fechada ao ponto de ignorar Deus, mas apegou-se à sua religião de tal forma, aqueles ritos, aquele costume religioso, aquela prática religiosa, independente, ele não tinha na sua mente condições de compreender que não importava se estava certo ou errado, era aquilo que ele acreditava. Não interessa se está certo ou errado. E isso não é muito normal para uma pessoa que quer ir para o céu, que quer conhecer a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de Deus liberta-nos. Liberta-nos de estar aprisionados a essas coisas. Quando nós conhecemos a verdade de Deus, então nós estamos libertos, nós somos libertos. Nós não tomamos essa opção, não tomamos essa decisão. Eu não vou deixar, eu prefiro ir para o inferno do que deixar os meus erros, o meu caminho. Isso não é nada. Quando nós conhecemos a verdade de Deus, nós louvamos, nós glorificamos a Deus, nós exaltamos o nome do Senhor, nós rendemos a Ele ação de graça por Ele ter nos aberto o entendimento e revelado-nos a sua verdade, porque Ele nos amou e nos salvou e nos libertou do engano e da mentira. E agora estamos alegres porque agora somos salvos por Ele e não ficamos com o coração fechado. A história de cura deste cego de nascença ajuda-nos a compreender o problema da religiosidade que ainda hoje afeta muita gente. E vou explicar. Primeiro, este homem que era cego, a Bíblia diz um mendigo, ele estava ali a esmolar e nós já sabemos, nós conhecemos a passagem, as pessoas pensavam até que ele era cego por causa do seu pecado. Alguns até atribuíam, já falei isso aqui há pouco tempo, e os irmãos conhecem, que alguns pensavam até que era o pecado dele ou do pai, por isso que ele estava cego. Mas Jesus tratou logo de resolver essa questão desse entendimento, de dizer, ele não está assim nem pelo pecado dele, nem pelo pecado dos seus pais. Nele vai manifestar a glória de Deus. Os irmãos já sabem isso. Mas o que está ali, esse espírito de religiosidade que eu quero falar hoje, é que
Quando Jesus faz o bem a este homem, e foi de uma forma assim que nós não podemos fazer, interessante isso, que o que Jesus fez também não criou isso como uma regra para que assim se faça. Porque Jesus fez algo que até parece aparentemente antiético, é uma coisa assim um pouco estranha. O que é que Jesus fez? Vendo o homem que estava cego, Jesus cuspiu no chão, fez lodo com aquela saliva, fez lodo com aquele pó e saliva, preparou-se uma pasta com aquela saliva e untou os olhos do cego. Isso não quer dizer que eu e você temos que sair por aí cuspindo no chão, fazendo lodo e passando nos olhos dos cegos. Jesus fez isso. Me pergunta por quê que Jesus fez isso. Você sabe por quê? Quem sabe? Já viram? Nem eu. Mas Ele é Deus, é soberano, faz como quer. Ele faz como quer. E foi assim que Ele fez. E mandou que aquele homem, depois de untar os seus olhos com aquela lama, aquele lodo que Ele fez com a sua saliva, diz, agora você vai lá no tanque de Siloé, que é um tanque chamado, que significava o enviado, um tanque de água lá em Jerusalém. Você vai lá agora e lava os seus olhos. E aquele homem queria o quê? Queria ser curado. Está cego, queria curado. E ele foi, obedeceu. E diz a palavra de Deus que ele foi, e depois de ter os olhos untados, foi lá no tanque, lavou os olhos, e a Bíblia diz que quando ele lavou os olhos, passou a ver. Imagine a felicidade deste homem. Imagine a alegria deste homem, cego de nascença, mendigo. Agora passou a ver. E ele sabia que quem fizera aquela obra por ele foi Jesus, um homem chamado Jesus. Ele não conhecia Jesus, não sabia muito bem sobre Jesus. Mas ele sabia que quem tinha feito aquilo por ele era um homem chamado Jesus. E quando ele volta, agora vendo, todo alegre, eufórico, entusiasmado com a sua cura, os conhecidos, os amigos, as pessoas que o viam ali sempre a pedir esmola, ficaram assustados, maravilhados com aquilo. Alguns diziam, este homem parece com aquele mendigo. Outros diziam, será que não é ele? Ou não é ele? E ele mesmo diz, não sou eu. Ele estava entusiasmado com aquilo, mas as pessoas não acreditavam. E eu quero abrir aqui um parênteses para dizer isso. Esse espírito de religiosidade que afeta muitas pessoas, impede as pessoas até de acreditar no poder que Deus tem de transformar a vida das pessoas. Há muitas pessoas que foram transformadas por Deus, que tiveram uma experiência com Deus, que Deus operou um milagre de salvação na vida delas, que hoje algumas pessoas incrédulas, indiferentes, até religiosas, dizem, mas aquilo não pode ser verdade. Eu acho que ele estava fingindo, acho que aquilo é uma farsa, é um fingimento. E ficam assim indiferentes, não estão abertos para acreditar naquilo, e eles não acreditaram que este homem era cego. Ele achava, aquilo é alguma coisa para se promover. Estão fazendo alguma coisa para se promover. Muitas pessoas têm sido impedidas de desfrutar a bênção de Deus porque têm acreditado na mentira do diabo. Têm acreditado na mentira do diabo, continuam no seu estado de sofrimento, um estado lastimável, porque o diabo tem dito a ele, não acredita nisso, aquilo é tudo mentira. Aquilo é uma espécie de teatro, de armação. Deus não vai mudar a vida de ninguém. Nós estamos aqui porque Deus transformou e mudou a nossa vida. Se nós tivéssemos na hora que nós mais precisávamos, se nós tivéssemos dado crédito à mentira do diabo, nós estávamos lá fora ainda, mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Muitos de nós talvez até já tinham passado para a eternidade sem Deus. Mas nós podemos acreditar. Nasceu em nós uma esperança. Quando ouvimos a palavra de Deus e nós nos apropriamos pela fé da bênção que Deus tem para nós. Por isso estamos aqui hoje. Por nenhuma outra razão, a não ser pelo amor e pela misericórdia de Deus. Mas aquelas pessoas não acreditavam. Este homem não pode ter sido cego. Como é que pode um homem cego agora passar a ver?
Não, não pode. É como nós olhamos, eu, por exemplo, tenho alguns conhecidos, conheço alguns casos, e os irmãos também conhecem, algumas pessoas que eram totalmente viciados em drogas, pessoas que eram dependentes de drogas, pessoas que viviam como mendigos na rua, pessoas que estavam mesmo marginalizados, e Deus tocou nas suas vidas, não foram para uma clínica de recuperação, não foram para um lugar para se desintoxicar, foi o poder de Deus, agiu na vida delas, elas foram transformadas. Eu conheço pessoas que foram transformadas pelo toque de Deus, ficaram libertas, ficaram limpas. E hoje louvo a Deus, glorifico a Deus, as pessoas dizem, não pode, isso não pode ser verdade. Mas as pessoas estão aí anunciando a verdade de Deus, falando do amor de Deus, falando do poder de Deus, dizendo que Deus pode mudar e transformar. E nós cremos que Deus pode mudar e transformar as pessoas, independente do que as pessoas pensam. E essas pessoas não acreditaram que aquele homem tinha sido cego. Levaram lá para os fariseus, para os sacerdotes, os religiosos, e levaram aquele homem para dizer assim, esse homem era cego e agora está vendo, mas eles não foram lá simplesmente porque deveriam se alegrar com aquele homem. Eles deveriam sentir no seu coração um gozo, uma alegria por ver aquela pessoa transformada, mas eles eram apenas religiosos. Não tinham o conhecimento de Deus, não tinham uma experiência com Deus, não viviam debaixo da orientação de Deus, não tinham a essência de Deus. E eles foram levar lá, porque era um dia que na mente deles não podia se fazer nada. Era um dia de sábado. E aquele dia, para eles, de sábado, era um dia que eles não podiam fazer nada. Era um sábado, era um dia que eles tinham sido orientados, através da lei, da sua religião, que eles deviam guardar para poder servir a Deus. Mas eles não compreendiam também isso. Jesus confrontou com eles muitas vezes sobre essa guarda do sábado, porque para eles, Jesus veio desfazer, veio romper com a tradição, veio violar as leis de Deus. E Jesus, nesse dia, Jesus não estava preocupado se aquele dia era sábado, ou segundo, ou terça, ou quarto dia da semana. O que Jesus estava preocupado é de ver, trazer transformação, salvação, libertação para aquelas pessoas. O seu amor estava muito acima das regras humanas. Ele via muito mais além do que simplesmente preceitos. E ele viu aquele homem, mesmo sabendo que era um dia que para eles não podia fazer nada, Jesus sabia que era muito mais importante curar aquele homem, transformar a vida daquele homem. E se aquele homem dependesse, melhor dizendo, daquela religião, ele ia continuar cego, porque a religião não podia abrir os olhos dele. E talvez até naquele dia, se fosse mesmo um dia que houvesse uma ordem da parte de Deus, diretamente àqueles religiosos, para dizer, hoje este homem pode curar, se vocês puderem abrir os olhos dele, pode abrir os olhos dele. Certamente aquele povo ia dizer, não, hoje é sábado, não pode. Hoje é sábado, não pode curar. Tem que deixar a pessoa continuar nesse estado. E foi assim que aconteceu quando Jesus curou aquele paralítico, era sábado, ele saiu carregando a sua cama, e todo alegre, as pessoas diziam, você não pode fazer isso, eu era paralítico, era aleijado desde nascente, mais de 40 anos, que eu vivia nesse estado, e agora estou aqui para louvar a Deus. Você, não, quem me curou mandou eu levar a minha cama embora. E ele disse, você não pode, esse homem não é de Deus, quem faz isso não é de Deus, está violando as leis de Deus. E assim aconteceu com este homem também. Quando levaram lá os religiosos, eles olharam para aquele homem e viram que estava ali alguém dando testemunho que era curado, que era cego e agora estava a ver. Eles não acreditaram e disseram assim, mas logo no dia de sábado, como das outras vezes, eles disseram a Jesus, tem tanto dia na semana para curar, vai curar no sábado? E certamente naquele momento ficaram assim um pouco apreensivos, porque diz, este homem que faz essas coisas, este homem que está trazendo cura para as pessoas, este homem que está libertando as pessoas oprimidas, este homem que tem trazido saúde para os enfermos, este homem que tem trazido liberdade para os cativos espirituais,
Esse homem que tem quebrado as algemas e as cadeias do inferno, que tem aprisionado as pessoas, escravizado as pessoas, esse homem não é de Deus. E quando chamaram o cego e disse assim, eu não acredito que você tenha sido cego. Eu acho que você está enganando. E disse assim, você vai lá chamar os seus pais. Chama os seus pais porque nós queremos prova. Olha, estava ali a prova que o homem estava cego, agora via, todo mundo conhecia. Mas era difícil para um religioso, é muito difícil. Uma pessoa que defende aquele espírito de religiosidade, é difícil para essa pessoa, aceitar a verdade. E disse, eu não sei o que eles vão pensar. Se eu acreditar, está aqui diante dos meus olhos, mas se eu acreditar, o que vai pensar meu pai? O que irá pensar a minha bisavó? O que eu vou dizer dos meus parentes, dos meus amigos? O que eles vão dizer a respeito disso? Mas eu estou praticamente convencido de que isso é a verdade. Mas o que vão pensar as pessoas? Eu tenho uma religião, eu tenho um costume, é assim, isso já vem na tradição da família. Eu não sei, se eu fizer isso, se eu romper com isso, continua lá no seu estado. E muitas pessoas têm feito assim. Muitas pessoas têm assumido essa posição de fracasso por causa da sua tradição, por causa dos costumes familiares, por causa daquelas tradições familiares, daquelas tradições religiosas. Não, é como diz uma música brasileira, que criaram lá um tema de uma novela antigamente, dizia assim, que eu nasci assim e vou morrer assim. Todo mundo sabe, né? Então, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Quer dizer, é uma ignorância. Mas muitas pessoas têm tomado essa atitude. Continua ali, não, eu não quero, eu vou fazer. E esses homens fizeram assim, vai lá chamar os teus pais, porque nós não acreditamos. E foram chamar os pais que também eram religiosos e precisavam de nascer de novo e acordar também, foram lá, sabendo que o seu filho era cego de nascença. Tiveram tantas dificuldades para criar o seu filho, mas não tiveram coragem. Não tiveram coragem diante de uma oportunidade de testemunhar que eles não estavam presos àquele espírito de religiosidade, àquela tradição. Eles tiveram a oportunidade para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para dar um testemunho da bênção de Deus na vida deles, porque abençoou o seu filho, tirou da margem da sociedade, transformou a vida dele, abriu os olhos do seu filho. Mesmo assim, eles disseram, olha, nós sabemos que o nosso filho, que ele é nosso filho e que nasceu cego, nós sabemos. Agora, como se lhe abriu os olhos, isso nós não sabemos. Pergunta a ele. Ele já é homem, já é adulto, tem idade, ele pode responder por ele. Mas o versículo seguinte diz que eles disseram isso porque eles temiam os religiosos e eles temiam também perder o privilégio da religião. Porque havia já sido determinado que se alguém reconhecesse Jesus como o Messias, como o Salvador, como o Senhor, seriam expulsos lá da sinagoga. E aquilo para eles, a religião, aquilo para eles era a coisa mais bonita que tem. É como hoje, desculpa eu dizer isso. Há muitas pessoas hoje que estão diante dele, a verdade diante dos olhos dele, mas eles não querem perder aquela pompa das religiões. Continuam caminhando para o precipício, caminhando para a perdição, mas não querem perder as festas, não querem perder aquilo que eles acham que é muito bonito. É um espírito de religiosidade que tem dominado a vida e afetado a vida dessas pessoas, mas elas estão caminhando para a morte, estão caminhando para a condenação, se não pararem, se não se arrependerem, se não tomarem uma decisão, se não se criarem coragem para poder se levantar e dizer, não, eu quero a verdade para a minha vida, eu quero entregar meu coração para Deus, não quero viver simplesmente a seguir multidões, eu quero ter o Senhor como meu Salvador, como aquele que perdoa os meus pecados, como aquele que transforma a minha vida e que me leva para o céu, que tem garantia de vida eterna. Os pais disseram, nós não sabemos que ele era cego.
Sabemos que é o nosso filho, nasceu cego. Sabemos que ele, muitas vezes, nós tínhamos até dificuldade porque ele ficava aí a mendigar. Mas quem curou, nós não sabemos, sabiam. Eles sabiam, mas não quiseram assumir, dar aquele testemunho diante daqueles homens. Primeiro, pela incredulidade e depois pela covardia. Se acovardaram porque preferiram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais os privilégios que o mundo poderia lhe dar do que terem a glória de Deus sobre a vida deles, a manifestação da glória de Deus. Se Deus fosse homem como nós, maus como nós somos, fazia o cego ficar cego novamente. Por causa do... Aí sim, os discípulos perguntaram, ele ficou cego por causa do pecado dele ou dos pais dele? Não, por causa dos pais dele, que são ingratos. Mas Deus não é como nós. Deus não é vingativo como nós. Deus não é mau como nós. Deus ama o pecador. Deus deseja salvar e transformar o pecador. Deus quer mudar a vida deles. E eles ficaram ali naquela luta e foram chamar o cego. E interessante que quem experimenta o milagre de Deus, quem experimenta e passa a ter um encontro com Deus, é transformado radicalmente. Deus não faz reparos, remendos. Deus não pega assim e vai consertando. Deus conserta, Deus transforma, Deus muda, Deus restaura as pessoas. E Deus é poderoso para dar entendimento e sabedoria, porque Deus deu um discurso a este cego que os estudantes, os sacerdotes, os professores, os mestres, aqueles religiosos, tiveram até ficar irados com a situação que colocaram. Porque eles disseram assim, você dá glória a Deus porque este homem não é de Deus. Está abrindo os olhos ao cego, violando o sábado. Nós não sabemos quem ele é. Nós sabemos quem é Moisés e a ele nós não sabemos. E o cego diz assim, olha, aí está a maravilha, está aí. Porque vocês não sabem de onde ele é e ele me abriu os olhos. Vocês não o conhecem, mas ele transformou a minha vida. Ele mudou a minha história. O cego diz, eu não quero saber se você conhece ou não, se você sabe ou não de onde ele é. O que ele fez a mim, eu estou grato a ele porque ele mudou a minha vida. O que você pensa a respeito dele não tem nenhum valor para mim. O importante é que ele transformou minha vida. E aí está a maravilha de Deus. Não sabendo vós de onde ele é, ele abriu os meus olhos. E nunca se ouviu dizer, desde a fundação do mundo, o cego diz, que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Era um milagre, era o primeiro milagre na concepção deste homem, era o primeiro milagre de que havia acontecido de um cego de nascença passar a enxergar. Ele dizia, eu sou este número 1. O que Jesus fez por mim, este homem chamado Jesus fez. Ele diz assim, o que você pensa que ele é? Como é que ele te abriu os olhos? Ele cuspiu, fez lodo com a saliva, passou nos meus olhos, mandou ir lá lavar, e eu fui lá e lavei, e passei a ver. Ele disse, esse homem não pode ser de Deus. Ele diz, olha, está aí a maravilha. Porque eu nunca vi dizer que um pecador possa abrir os olhos a um cego. E se ele fez isso, alguma coisa especial tem. Para mim, ele é alguém que é superior a todos, porque ele abriu os meus olhos. Não foi de alguém que me contou, eu experimentei o milagre. E o homem diz, então diga lá novamente como é que ele fez. Ele diz, já vos falei, vocês não querem ouvir, ou querem ouvir para tornar discípulo dele. Eu acho que vocês estão querendo tornar discípulo dele. Já começou a evangelizar aqueles homens da lei. Porque ele estava tão inflamado pelo amor de Deus, que ele queria já fazer com que as pessoas também aceitassem aquela verdade. E aqueles homens, discípulo deles, seja tu. Porque nós somos discípulos de Moisés. E o expulsaram de lá. Muitas das vezes, as pessoas que são experimentadas, que experimentam o milagre de Deus, passam por essa ocasião, passam por essa situação. Porque, às vezes, Deus faz um milagre na vida das pessoas e as pessoas têm a oportunidade de testemunhar e algumas pessoas ficam tão revoltadas que expulsam as pessoas de perto dele. Há muitas pessoas que foram já rejeitadas pelas pessoas por causa da sua fé, por eles aceitarem Jesus, por eles reconhecerem Jesus. As pessoas não têm noção, o mundo lá fora é uma força que impede as pessoas de
de abrir os seus olhos para ver a verdade. Preferem ver as pessoas na miséria do que ver as pessoas transformadas por Deus. Mas aquele homem foi expulso. Você sai daqui, porque você agora é discípulo desse Jesus. E para você, quem ele é? Para mim, ele é um profeta. O homem também não conhecia. E aonde ele está? Isso eu não sei. Agora me permita dizer isso. Há muitas pessoas que também já foram ajudadas pelo Senhor. Muitas pessoas já foram tocadas pelo Senhor. Muitas pessoas já receberam a bênção do Senhor. E quando pergunta, cadê? Eu não sei. Eu não sei. Anda por aí, como se fosse uma alma simplesmente errante. Mas já foram ajudadas, já foram abençoadas, já tiveram experiência, mas não sabia quem era, não sabia onde estava. Que a pergunta que disseram àquele homem, aonde ele está? E ele diz, eu não sei. Eu só sei que ele me abençoou, mas não sei quem é. Eu não sei onde ele está, eu sei o nome, mas não sei aonde ele está. E depois, quando Jesus soube, e Jesus tem esse poder maravilhoso de buscar as pessoas, de ir atrás das pessoas, Jesus soube que ele tinha sido expulso lá do templo, pelos judeus, pelos religiosos. Jesus foi lá e disse assim, você acredita no Filho de Deus? Você tem a sua fé no Messias, no enviado de Deus, no Filho de Deus? E ele disse, quem é, Senhor? Quem é este Messias? Porque ele não sabia quem era. Ele sabia que Jesus havia curado os olhos dele, mas ele não sabia quem era. E Jesus disse, sou eu que falo contigo. E ele disse, Senhor, eu creio. E adorou o Senhor. Ele não quis saber das ameaças da sinagoga. Ele não quis saber das ameaças dos religiosos. Ele não quis saber do conceito que os seus pais tinham. Ele não queria saber da covardia da sua família, da indiferença dos seus amigos, dos conhecidos. Ele sabia que estava diante de alguém que transformou a vida dele. Alguém que mudou a história da vida dele. Alguém que deu a ele o que ele mais precisava naquele momento, que era ver, que era passar a enxergar. Um cego de nascença, nunca tinha visto a luz do dia. Deus abriu os olhos dele e ele estava grato. E quando o Senhor Jesus diz, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, sou o Senhor, diz a Bíblia que ele prostrou perante o Senhor e adorou o Senhor. Ele rendeu ao Senhor. Quando alguém tem um encontro com o Senhor e o seu coração é grato, ele não faz como muitas pessoas que andam atrás de Jesus, que andam em busca de Jesus, procurando que Jesus resolva os seus problemas, mas que não querem um compromisso com Jesus. Este homem que era cego, ele não somente passou a ver fisicamente, como também espiritualmente, porque ele compreendeu que estava ali o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador da sua alma. E se nós tivéssemos de acompanhar a história dele, pelos relatos bíblicos, nós íamos saber que este homem estava ali diante de Deus, ao prostrar diante do Senhor e adorar. E aquela pergunta que Jesus fez. Então, ele, como judeu, ele sabia que estava diante do Messias, ele creu. E ele foi salvo, não somente fisicamente, mas salvo também espiritualmente, porque ele prostrou, rendeu-se diante do Senhor. E essa é uma grande verdade que os religiosos precisam ter cuidado com isso. Porque muitas pessoas vão continuar confiando nesse espírito de religiosidade, seguindo certas religiões, fazendo certas coisas, e vão ser condenados, porque não existe o plano B de salvação. Eu vou repetir. Não existe plano B para a salvação. Não virá aí outro, não virá algum sistema, não haverá algum movimento que vai trazer outro meio de salvação para as pessoas. E Jesus, no capítulo 8 de João, ele vai falar sobre isso. Ele vai trazer um despertamento para as pessoas, dizendo assim, se vocês não acreditarem, se vocês não tomarem essa verdade e levar a sério de que eu sou o Salvador, vocês vão morrer nos vossos pecados. Não haverá outro, não haverá plano B. Não haverá assim um meio para que a pessoa possa se salvar. Eu vou fazer algumas obras, eu vou realizar algumas obras de caridade, eu vou fazer alguns benefícios, eu vou ajudar, eu vou pegar os meus bens, vou distribuir para os pobres, eu vou pegar e vou passar agora a ser melhor pessoa, eu vou consertar, eu vou fazer muitas coisas porque eu quero ir para... Ouça, a salvação não depende das nossas boas obras. As boas obras são resultado de alguém que vive a salvação.
por sermos salvos em Jesus Cristo, nós praticamos as boas obras. Então Jesus disse assim, João capítulo 8, versículos 23 e 24. Dizia-lhes, vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, Jesus disse, se vocês não acreditarem, se vocês não reconhecerem que eu sou o vosso Salvador, vocês vão morrer nos vossos pecados. Se alguém rejeitar Jesus, se alguém deixar Jesus, se alguém endurecer o seu coração para não receber Jesus como seu Salvador, irá morrer no seu pecado. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele orientou os seus discípulos, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esse ser condenado não significa que a pessoa vai ser porque ela rejeitou, ela vai ser porque ela já é condenada. A salvação, ela veio para tirar os pecadores. Nós vimos aqui a leitura que foi feita em Isaías 53, é que Jesus deu a vida dele para nos restaurar, para nos salvar. O homem está condenado. Não vai ser condenado, ele já está condenado. A salvação é para livrar o homem dessa condenação eterna. E Jesus, então, disse àquelas pessoas que estavam crendo nele. Ele estava falando sobre a sua vida, sobre ser ele o pão da vida, sobre a sua morte, sobre o seu sangue, sobre a sua obra expiatória. E as pessoas começaram a ficar assim. Alguns discípulos até o abandonaram, deixaram. Futuramente vamos ver, depois do discurso, é muito difícil ouvir essa pregação. E o versículo 66 do capítulo 6 de João diz que muitas pessoas deixaram Jesus, não seguiam mais ele, porque ele falava da necessidade e disse assim, agora eu vou dizer uma coisa. Se vocês não acreditarem, não existe o plano B. Há muitas coisas aí que as pessoas podem dizer, se eu não for dessa vez, eu vou da próxima. Se eu não fizer a prova agora, eu faço na outra época. Eu fico aqui e deixo fazer depois. Se eu não viajar neste voo, vou no outro voo. Eu não vou segunda, vou na terça. Pode fazer, existem algumas possibilidades. Mas para o céu, para a salvação, para não morrer nos pecados, só existe um plano. Jesus Cristo é o único meio de salvação. E ele diz, se vocês não acreditarem, vocês perderão a oportunidade de serem salvos e morrerão nos vossos pecados. Esse alerta de Jesus é para todas as pessoas. E nessa noite, o meu desejo é despertar, através dessa palavra, que o Espírito Santo possa usar e possa despertar a mente daquelas pessoas que porventura nos ouvem, que estão presos a algumas coisas, e possa dizer, eu preciso tomar uma posição. Não existe outra oportunidade, não existe outro meio, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que saber que eu preciso, que eu necessito, e eu vou assumir esse compromisso diante de Deus. Se os meus pais negarem essa eficácia do poder de Deus, e se eles não quiserem testemunhar, o problema é dos meus pais, ou são dos meus pais. Se os meus amigos não acreditam, não querem continuar, não querem aceitar, não querem, vão me rejeitar, vão me abandonar, vão me tirar da lista dos convívios, eu vou assumir o problema deles. Eu preciso de salvação. E eu sei que o único que pode me salvar é Jesus Cristo. E eu vou agarrar a essa verdade. Porque isso não se faz por ignorância, isso faz tendo consciente. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem. O Espírito Santo convence o homem do pecado, convence o homem da justiça e do juízo. É obra do Espírito Santo. E quando alguém está sendo confrontado com essa verdade, ela tem que tomar a decisão. E para que isso aconteça, ela tem que decidir, ou eu aceito a salvação de Deus, ou rejeito a salvação. Ou eu aceito a vida ou a morte. A escolha vai estar sempre na mão da pessoa.
A pessoa tem que escolher. E nessa noite, o meu desejo é que você possa ser, você que ainda não aceitou Jesus, possa ser despertado para essa verdade. Não esqueça de ouvir o que Jesus diz. Por isso eu vos disse, João 8, 24, que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se a pessoa fechar o coração e deixar que o inimigo das nossas almas coloque alguma mentira, feche sua mente, invente alguma história e apresente algum plano B para você ser salvo, se você não acreditar, você vai morrer no seu pecado. E o pecado nos separará de Deus eternamente. Que Deus possa despertar o coração daqueles que ainda não aceitaram Jesus, aqueles que ainda não renderam a sua vida a Jesus, não se entregaram para serem perdoados e serem salvos. Vamos ficar de pé, faz favor. Nós vamos estar orando e não sei se nessa noite há alguém aqui conosco que ainda não tenha aceitado a Jesus como seu Salvador. Alguém que talvez seja até religioso. Talvez diga, não, eu desde pequeno, que meu pai, minha mãe, meus avós, minha família é muito religiosa. Não sei se há alguém nessa condição. Eu sempre fui uma pessoa religiosa, mas eu ainda não aceitei a Jesus. Eu quero dizer que o fato de você ter sido religiosa não te dá nenhum direito, nenhuma vantagem, porque tanto aquele que é religioso como aquele que não é religioso, se não aceitar Jesus, está perdido para sempre. Então não há diferença. Nessa noite, o meu desejo é que você possa ter compreendido a palavra de Deus e saber que você precisa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. E entregar o seu coração para Jesus. E dizer, é assim que a palavra de Deus diz, e eu quero receber Jesus no meu coração, vou entregar minha vida para Jesus. Mas eu não sei o que vai acontecer comigo. Jesus diz que o vento sopra e nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido de Deus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele vai cuidar de você. Ele vai dirigir os seus passos. Você vai continuar sendo humano na mesma forma. Não vai virar um super-herói. Não vai ser um ser espiritual. Você continua humano, mas agora sob a direção de Deus. Seu coração é transformado, sua mente é iluminada, transformada. O Senhor vai cuidar, o Senhor vai dirigir, vai ensinar, vai resolver os problemas, vai te ajudar a compreender, vai ensinar o dia a dia para você. Agora, a decisão de rejeitar ou aceitar é sua. Nessa noite eu desejo que você possa ter compreendido isso. E dizer, eu preciso de Jesus. Eu preciso. Eu ainda não tomei essa decisão. Tenho caminhado, tenho ido à igreja, tenho visitado igrejas. Talvez você me ouve agora em casa, diz, eu assisto na internet várias coisas, no YouTube, tem tanta coisa no YouTube, não preciso nem de, mas ainda não aceitei a Jesus. Ainda não tomei uma decisão, estou andando como a água pelo rio afora, água corrente, mas ainda não tomei uma decisão, mas nessa noite, é noite de salvação, é um tempo para você tomar uma decisão de, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser salvo, eu quero perdão, eu quero vida eterna, eu quero estar com Deus, eu não quero seguir apenas preceitos, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero viver essa verdade de Deus. Eu ia convidar os nossos irmãos do louvor